Bom dia, crianças, bom dia, alunos da nossa classe Sal da Terra, bom dia para você que está assistindo essa aula, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui hoje para aprender mais um pouquinho sobre alguns livros da Bíblia. No final de semana passado, no domingo passado, nós encerramos os livros que compõem o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança. E nós aprendemos que ao longo de toda a história que aconteceu no Antigo Testamento, desde Gênesis até Malaquias, uma promessa foi feita. Deus prometeu que enviaria o Messias, o prometido, para salvar o seu povo dos seus pecados. Mas nós também vimos que constantemente o povo continuava desobedecendo ao nosso Deus. O nosso Senhor havia prometido que enviaria o Messias, o nosso Senhor havia dado a lei ao seu povo, e tudo isso Deus fazia para que o povo dele fosse um povo diferente, um povo separado. Era o povo amado e escolhido de Deus. Mas nós podemos observar, livro após livro, que nenhum homem que existiu, ainda que fosse profeta, rei, sacerdote ou qualquer outra pessoa que fizesse parte do povo de Deus, jamais conseguiu cumprir perfeitamente a lei. Nenhuma pessoa conseguiu obedecer fielmente ao Senhor durante toda a sua vida sem pecar. Infelizmente, por conta do pecado de Adão, todos nós somos assim. E nós então precisamos de um Salvador, de um resgatador. O nosso Deus já sabia disso e por isso ele prometeu que enviaria o seu primogênito, que ele enviaria o Messias, o nosso Senhor Jesus. Então nós caminhamos ao longo de todo o Antigo Testamento, vendo como o povo constantemente precisava ser exortado por homens que o próprio Deus levantava para colocar aquele povo de volta no caminho, para que eles se arrependessem dos seus pecados, oferecessem sacrifícios, não é? E obedecessem à lei. Mas nós vimos que isso nem sempre acontecia, não é? O povo acabava pecando, eles não cumpriam a lei, mas mesmo assim nós vimos que Deus manteria sua promessa. E é justamente sobre o cumprimento desta promessa que nós vamos começar a falar a partir de hoje. Hoje nós vamos iniciar os livros do Novo Testamento ou da Nova Aliança. Os primeiros livros que compõem o Novo Testamento são chamados de Evangelhos. Nós vamos ter o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver os primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas por que será que a gente vai ver esses 3 evangelhos juntinhos? Bom, esses 3 evangelhos, esses 3 livros que compõem aqui o comecinho do Novo Testamento, têm muita coisa em comum. Acontece que esses 3 primeiros livros que iniciam o Novo Testamento têm muitas histórias em comum. Esses 3 primeiros evangelhos, eles têm um formato muito parecido. Se nós lermos todo o livro de Mateus, todo o livro de Marcos e todo o livro de Lucas, pode até parecer que a gente está lendo sempre a mesma história. Afinal, eles vão falar sobre o ministério do Senhor Jesus. Mas se a gente for observar com cuidado e ler com um pouquinho mais de atenção, nós vamos perceber que cada escritor, Mateus, Marcos e Lucas, escreveram esses evangelhos com um propósito em específico. Cada um deles tinha um propósito especial em escrever cada um desses livros. E são exatamente essas pequenas diferenças que nós vamos aprender agora. Para que então a gente possa começar a desvendar aqui essas diferenças, vamos nesse momento imaginar que nós fazemos parte de um povo que está aguardando ansiosamente pela vinda de um rei. Nós fazemos parte de um povo que está esperando ansiosamente pelo seu Salvador, pelo seu resgatador. E então, num determinado momento da história, Deus cumpre essa promessa e envia o Senhor Jesus. Mas ele não envia o Senhor Jesus de qualquer forma. Jesus, sendo Deus, encarna. O que isso significa? Jesus, ainda que sendo Deus, se tornou homem. Era necessário que o Senhor Jesus viesse como homem para nos representar diante de Deus.
A vinda do nosso Senhor Jesus, o seu nascimento, o seu ministério, é algo completamente sobrenatural, é algo completamente sustentado pela graça do nosso Deus. O livro do Evangelho de Mateus vai nos contar a história desde o nascimento do Senhor Jesus até a sua morte. O livro de Mateus vai nos trazer muitos episódios em que o autor, aqui no caso Mateus, vai nos mostrar como o Senhor Jesus veio para cumprir perfeitamente toda a lei de Deus e a sua vontade. Adão não havia conseguido cumprir fielmente a lei de Deus. O povo de Deus não havia cumprido perfeitamente a lei de Deus. Mas para que então o Salvador, o Resgatador, pudesse então cumprir o seu ministério, ele teria que cumprir fielmente a palavra de Deus, a lei do nosso Deus. E o livro de Mateus vai nos mostrar justamente isso. Como o Senhor Jesus vem como o Messias prometido. Jesus seria aquele que cumpriria fielmente toda a lei de Deus. Jesus seria aquele único que seria capaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus e então nos representar diante dele. O livro de Mateus vai nos trazer desde a genealogia do Senhor Jesus até a sua crucificação e morte. O livro de Mateus é recheado de histórias que vão nos contar muito sobre o nascimento, a infância, a vida e o ministério do Senhor Jesus. Esse primeiro evangelho é fantástico e tem então como principal objetivo demonstrar que o Senhor Jesus era verdadeiramente o Messias enviado pelo nosso Deus e que cumpriu perfeitamente a sua lei. Após o livro de Mateus, nós teremos o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos começa de uma forma um pouquinho diferente do livro de Mateus. Marcos já começa quando Jesus já é adulto e está indo então ser batizado por João Batista. O livro de Marcos então tem o propósito de nos mostrar todo o ministério de Jesus. O livro de Marcos vai nos mostrar todas as curas, todos os milagres que o Senhor Jesus realizou enquanto estava aqui. Ele vai nos relatar o seu batismo, a forma como o Senhor Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. O livro de Marcos vai nos mostrar como o Senhor Jesus Cristo era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Mas o mais impressionante é nós podermos observar ao longo de todo o livro de Marcos todos os feitos maravilhosos que o Senhor Jesus realizou. O livro de Marcos, então, vai nos trazer uma visão maravilhosa sobre todo o ministério de Jesus aqui na Terra, cumprindo, então, perfeitamente a vontade do nosso Deus. Em tudo que Jesus fez, em tudo que Jesus operou, ele jamais pecou. Jesus foi um homem perfeito. Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Foi um homem sem pecado. Jesus era então o Messias prometido, o Salvador, o grande resgatador. Por último, mas não menos importante, nós temos o Evangelho de Lucas. E Lucas era um médico. Vocês sabiam? Lucas era médico. E no livro de Lucas nós vamos perceber que muitas histórias são semelhantes às do livro de Mateus e também às do livro de Marcos. Mas o Evangelho de Lucas nos traz tantos detalhes legais. Afinal, como médico, Lucas estava ali registrando minuciosamente tudo a respeito do ministério do Senhor Jesus. O Evangelho de Lucas também vai nos falar sobre a genealogia de Jesus, sobre o seu nascimento, mas o Evangelho de Lucas vai nos trazer uma porção imensa de ensinamentos do Senhor Jesus. Mas o livro de Lucas também vai nos ensinar que o nosso Senhor Jesus era totalmente homem, totalmente Deus, mas o Evangelho de Lucas também nos traz uma boa nova maravilhosa. O Senhor Jesus havia vindo então à Terra para salvar todos aqueles que se arrependessem dos seus pecados. Os judeus estavam aguardando que o Messias que chegasse viesse para resgatar somente Israel, mas nós vamos aprender ao longo de todo o Novo Testamento que Jesus havia vindo para salvar gente de todos os povos, línguas, tribos, nações. Jesus então veio para salvar
todo aquele que se arrependesse dos seus pecados. E já no Evangelho de Lucas, nós conseguimos começar a observar isso no ministério de Jesus. Jesus viria para pregar para o seu povo, mas ele também pregaria para os outros povos, para as pessoas que pertenciam a outros povos. E todos aqueles que ouvissem a sua voz, se arrependessem dos seus pecados e se entregassem a ele, seriam salvos. Crianças, vejam só que histórias maravilhosas. Como é bom chegar finalmente ao momento em que a promessa de Deus foi cumprida. O Messias chegou, o Salvador chegou. Que boa notícia nós temos para declarar. Nós podemos ver aqui através desses primeiros evangelhos que Deus não havia falhado na sua promessa. Ele havia cumprido a sua promessa, assim como ele tinha feito desde o livro de Gênesis. Muitos anos se passaram, muitos povos passaram, muita história aconteceu, mas a palavra de Deus não mudou. Ele cumpriu a sua promessa e enviou o Senhor Jesus para salvar todos aqueles que se arrependessem dos seus pecados. Crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Na nossa chamada, a gente vai conversar mais um pouquinho sobre cada um desses evangelhos. Então, eu conto com a presença de cada um de vocês na nossa chamada, combinado? Eu vou fazer, então, agora uma oração para a gente encerrar a nossa aula de hoje. E se você tiver ficado com qualquer dúvida sobre a nossa aula de hoje, manda uma mensagem para a Pro, a gente conversa e tira todas essas dúvidas, combinado? Vamos orar então? Vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças e orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada por mais uma aula. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cumpriu a sua promessa. Nós podemos confiar em Ti porque o Senhor não muda. Senhor, nós vimos no Antigo Testamento como o povo pecava, como o povo errava, e o Senhor continuava amando este povo. O Senhor tinha um amor tão especial. O Senhor não deixou de cumprir a sua promessa. Obrigada porque o Senhor nos enviou o nosso Senhor Jesus. Obrigada porque o Senhor Jesus veio e fez feitos maravilhosos. Obrigada porque Ele veio para tomar o nosso lugar, Senhor. Pai, que cada criança que assiste essas aulas possa entender e compreender esta verdade, Senhor. Que elas possam reconhecer o nosso Senhor Jesus como o verdadeiro Messias, como o verdadeiro Salvador de suas vidas. Eu te agradeço por todos os ensinamentos que o Senhor tem nos dado através dessas aulas, através da sua Bíblia, através da sua palavra, Senhor. Muito obrigada por esta oportunidade e por cada um que está assistindo essa aula neste momento. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. É isso aí, galerinha. Até semana que vem. Na próxima semana a gente tá de volta para continuar, então, os próximos livros do Novo Testamento. Então, eu conto com a presença de vocês aqui no próximo domingo, combinado? Um beijo, bom domingo para vocês. Deus abençoe a família de vocês e até semana que vem.